Bom, irmãos, para a mensagem desta manhã, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, nós sabemos que na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, a cruz está ligada, simboliza sacrifício. Mas também, quando olhamos para Lucas 9, 23, nós entendemos que a cruz também fala de obediência, de renúncia. Observe que o Paulo não está dizendo que está crucificado como Cristo, mas com Cristo. E a ideia é esta: todos os cristãos estão crucificados com Cristo. Mas você também sabe que diariamente nós somos tentados a descer da cruz. E descer da cruz é perder. Descer da cruz é fracassar como cristão. Na cruz, irmãos, está o nosso triunfo. Na cruz está a nossa vitória. Nós conhecemos João 19:30, o famoso estar consumado. Jesus, como você bem sabe, disse isso na cruz. Na cruz, Jesus disse que está consumado. Logo, a cruz é muito importante para todos nós. Aliás, nos gloriamos na cruz. O Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 14, ele diz assim: Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Pois bem, diante da importância da cruz, eu queria que nós pudéssemos hoje aprendermos algumas lições a crucificado. Ou seja, o convite desta manhã é para que nós possamos aprender algumas lições sobre estar crucificado. A primeira lição que a gente aprende com alguém que está crucificado é que este alguém não tem poder sobre si. Não faz mais o que quer. O crucificado não faz o que quer. Romanos 6, 6-8 diz assim: Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morrermos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Um crucificado é alguém que está morto para o mundo. Gálatas 3:3 diz: Será que vocês
são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio. E 3. O crucificado pertence a Cristo. Gálatas 5:24 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Uma segunda lição que a gente aprende com alguém que está crucificado: o crucificado não toca seus pés na terra. Isto é muito simbólico. Você lembra do capítulo 13 de João? Claro que lembra. Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos? Claro que você lembra. É uma cena inesquecível, maravilhosa. E veja que Jesus quer lavar os pés. Então Jesus quer e lavou os pés dos apóstolos. Quando ele chega para lavar os pés de Pedro, você sabe que o Pedro recusa, porque o Pedro não está entendendo. E aí Jesus o corrige com todo amor e o ensina e lava os seus pés. A ideia de pé nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, diz respeito à santidade, porque os pés é que nos mantém em contato com a terra, em contato com aquilo que pode nos contaminar com o pecado. Então a ideia de um crucificado estar com os pés longe da terra, isso indica a santidade, santificação, porque ele não está tocando, ele não está sendo tocado pelo mundo. E na Bíblia nós temos essa ideia, desde Salmos. Qual ideia? A ideia de que a salvação é uma libertação com elevação. Por exemplo, o Salmo 40, do 1 ao 3, um salmo muito lindo, diz assim: coloquei toda a minha experiência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Esta é a ideia. A salvação é uma libertação com elevação. De acordo com Efésios 2:6, nós somos levados às regiões celestiais em Cristo, pelo poder da ressurreição. Efésios 2:6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Terceira e última lição que a gente pode aprender com o crucificado é que o crucificado, irmãos, não pode olhar para trás. É isso que você ouviu. O crucificado não pode olhar para trás. Você sabe bem, olhar para trás no Novo Testamento tem a ideia de retrocesso, de fracasso espiritual. O Pedro, usando palavras difíceis, escreveu sobre o retrocesso espiritual nas seguintes palavras: confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. 2 Pedro 2:22. Mas você sabe que o próprio Jesus, ensinando sobre o perigo do retrocesso, o perigo de olhar para trás, o perigo de
fracassar. Em Lucas 9,62, Jesus disse o seguinte: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno ou apto para o reino de Deus. Então, irmãos, crucificado não pode olhar para trás. Crucificado não pode retroceder. Para que isso não aconteça, nós precisamos estar crucificados com Cristo. Nos mantermos nesse lugar. Esse lugar é nosso, de crucificado, de alguém que não faz mais o que quer, de alguém que não é tocado, influenciado pelas coisas do mundo, uma vez que seus pés estão altos, estão longe daquilo que pode nos contaminar. E, portanto, esta é a maneira pela qual nós não vamos retroceder. Há um escritor que disse que a realeza do céu é para os que não tiveram na terra outro trono senão a cruz. Ainda um outro escritor disse que a cruz é um programa de vida e não apenas o centro da teologia. A cruz é importante não apenas porque ela divide a história em antes e depois de Cristo. A cruz ela é importante porque ela muda a nossa vida, o nosso caráter e nos permite acesso ao céu. É isso que o Paulo ensina em Gálatas 2:20. Nós precisamos renunciar diariamente para que desta forma nós possamos experimentar uma vida consagrada em Deus ou para Deus. Recentemente eu li um livro e o autor George MacDonald, falando da escravidão do homem pelo pecado, disse o seguinte: o homem está escravizado a tudo aquilo que ele não pode abandonar, a menos que abandone a si mesmo. Ou seja, sabe as nossas práticas ruins? Nós só vamos abandoná-las quando nós abandonarmos o nosso desejo, a nossa vontade. Só assim você conseguirá ter êxito, ter sucesso naquilo que você se propõe fazer ou deixar de fazer. Lucas 24:26, você lembra daquela cena que Jesus está conversando com aqueles dois homens ali no caminho de Emaús, e aí Jesus disse assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Nossa tendência, irmãos, como mortais, como meros pecadores, é querer a glória sem sofrimento. Nós queremos muitas vezes coroa, mas não queremos a cruz. Ora, isso não funciona. Recentemente eu li um fragmento de uma poesia que dizia assim: nenhuma dor, nenhuma palma, nenhum espinho, nenhum trono, nenhuma amargura, nenhuma glória. Mas atente-se para esta última frase: nenhuma cruz, nenhuma coroa. O crucificado tem uma coroa garantida porque ele não abandona a sua cruz. E a última lição: você não pode descer da cruz. Não faça isso. Deus nos encoraje a não descermos da cruz. Deus nos abençoe no nome de Jesus.